Olá, estamos aqui na sequência, né? Gravamos o vídeo do dia 5 e já entramos na sequência para completar essa meditação de Deuteronômio. Eu estou observando aqui que essa meditação termina hoje, né? Termina hoje, no dia 6. Então vamos lá. E você, já pegou a sua Bíblia? Ou você fez como eu, emendou de um vídeo no outro e já está dando sequência, né? Já estamos aqui no versículo 58 de Deuteronômio, vamos ler até o versículo 68. Diz assim: se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei que estão escritas neste livro, para temeres este nome glorioso e temível, o Senhor teu Deus, então o Senhor fará espantosas as tuas pragas e as pragas da tua descendência, grandes e permanentes pragas e enfermidades malignas e duradouras. E fará também vir sobre ti toda enfermidade e toda praga que não está escrita no livro desta lei, até que sejas destruído, e ficareis poucos em número, em lugar de haverem sido como as estrelas do céu em multidão, que foi isso que Deus prometeu para Abraão, né? Vamos fazer um parênteses aqui. Deus prometeu para Abraão que o povo de Israel seria como uma multidão, né? E comparado com a multidão das estrelas nos céus, né? Mas Deus aqui ele está dizendo no versículo 62, ficareis poucos em número, em lugar de haverem sido como as estrelas dos céus em multidão, porquanto não destes ouvidos à voz do Senhor teu Deus. E será que, assim como o Senhor se deleitava em vós, em fazer-vos bem e em multiplicar-vos, assim o Senhor se deleitará em destruir-vos e consumir-vos, e desarraigados sereis da terra a qual passais a possuir. Gente, tudo isso aconteceu com o povo de Deus, tudo isso aconteceu com o povo de Israel. Quem acompanha a história do povo de Israel vê que o povo de Israel começou a ser invadido pela Babilônia, né? Depois foi invadido pelos caldeus, terminou escravo de Roma, né, na época do Senhor Jesus, escravizado por Roma, e por fim foi totalmente aniquilado da face da terra, né? O povo de Israel passou quase 2000 anos sem território geográfico, expulso das suas terras que Deus havia lhe prometido e entregue. E quem estuda um pouquinho de história sabe que somente depois da Segunda Guerra Mundial, quando os judeus foram totalmente perseguidos na Europa, onde mais de 6 milhões de judeus foram aniquilados e mortos, né, na Segunda Guerra Mundial, depois de uma perseguição implacável, né, que começou na Alemanha e se estendeu, né, pela Polônia, por vários países da Europa. E, em decorrência dessa guerra, mais de 6 milhões de judeus foram aniquilados. E somente depois término, né, da Segunda Guerra Mundial é que as nações se reuniram com os poucos judeus que sobraram, exatamente como fala aqui na maldição, né, de que eles seriam aniquilados, ficareis poucos em número, em lugar de haverem sido como as estrelas dos céus em multidão. Então imagina, gente, 6 milhões de pessoas mortas. 6 milhões é uma grande multidão, é muita gente. Eu acho que foi o capítulo mais triste da história da humanidade. Mas tudo isso começou aqui no livro de Deuteronômio. Deus avisou, Deus avisou, Deus avisou, porque Deus não tem prazer em cumprir essas maldições na vida de ninguém. Mas ainda que Deus ele advertiu, né, as gerações após gerações, né, do povo de Deus, ainda assim, aqui diz, né,
que o Senhor vos espalhará entre os povos, desde uma extremidade da terra até a outra. Isso aconteceu, né? Porque depois que Roma destruiu totalmente, né, o povo de Deus, que inclusive não aceitou a vinda do Senhor Jesus como Messias prometido, né, para a salvação do povo judeu. Aí a gente tem que entrar um pouquinho na história, né? E aquela maldição de não ter aceitado ao Senhor Jesus como Filho de Deus, como Redentor, como Messias, aquela maldição ela recaiu, né, sobre o povo judeu, né, o povo de Israel, que ainda existia naquela época, de uma tal forma que isso aqui se cumpriu. Eles foram espalhados entre todos os povos, desde uma extremidade da terra até a outra. E ali servireis a outros deuses que não conhecestes, e nem ainda entre estas nações descansarás, nem a planta do teu pé terá repouso, porque o Senhor ali te dará um coração agitado, e desfalecimento de olhos e desmaio de alma. Imagina, o povo de Israel, ele ficou espalhado, né, por todos os países do mundo, por todos os países da Europa, né? Eles não tinham uma terra que fosse a sua terra. Durante quase 2000 anos, gente, a vida do povo de Deus a sobrevivência do povo de Deus é o maior milagre da história da humanidade, porque você imagina um povo que ficou quase 2000 anos sem ter um país, sem ter uma bandeira, sem ter uma terra, sem ter um governo geográfico na face da terra, quase 2000 anos espalhados entre os outros países. Isso aqui foi cumprimento dessa maldição que foi proferida, porque quando eles tinham a terra deles, eles escolheram deliberadamente fazer o que era mal diante dos olhos do Senhor. Eles escolheram afrontar a Deus, não servir a Deus, cometer abominação contra Deus. Então diz aqui no versículo 66, e a tua vida como em suspenso estará diante de ti, e estremecerás de noite e de dia, e não crerás na tua própria vida. Pela manhã dirás, quem me dera ver a noite, e à tarde dirás, quem me dera ver a manhã. E pelo pasmo do teu coração que sentirás, e pelo que verás com os teus olhos, o Senhor te fará voltar ao Egito em navios, pelo caminho de que tinha dito, nunca jamais o verás. E ali sereis vendidos como escravos e escravas aos vossos inimigos, mas não haverá quem vos compre. E aqui acabou essa leitura de Deuteronômio. Gente, muita coisa ruim dentro dessas maldições que totalmente, plenamente se cumpriram. Quem estuda a história de Israel, quem estuda a história do povo de Deus, né? Não apenas aquele comentário que eu fiz ontem, né, da cidade de Samaria, onde houve o cerco, né, no tempo do profeta Eliseu, mas se você ler aqui, voltando, né, alguns versículos, lá no versículo 56 diz assim: quanto a mulher mais mimosa e delicada no meio de ti, que de tanto mimo e delicadeza nunca tentou pôr a planta do seu pé sobre a terra, será maligno o seu olho contra o homem do seu regaço, e contra o seu filho, e contra a sua filha. E isto por causa das suas párias, que saírem de dentre os seus pés, e para com seus filhos que tiver, porque os comerá às escondidas pela falta de tudo, no cerco e no aperto com que o teu inimigo te apertará nas tuas portas. Isso se cumpriu. Eu acredito que não apenas uma vez está relatada na palavra de Deus, mas eu acredito que isso não aconteceu apenas uma vez, isso aconteceu várias vezes. O que ele está dizendo aqui? Que a mulher iria dar à luz, né? Ou seja, as suas párias, né? Suas párias, ela pariu, ela deu à luz uma criança que saiu de entre os seus pés, ou seja, ela deu à luz aquela criança,
às escondidas, e ao invés dela ter o amor e o carinho de criar aquela criança, ela transformou aquela criança em alimento, e comeu o próprio filho, e diz assim, não dividiu nem com o marido e nem com os outros filhos, ela comeu às escondidas. Gente, isso aqui é tão profundo, isso aqui é tão tremendo, isso aqui é tão horrível, é tão trágico, né? Eu digo a vocês que eu li várias vezes essa passagem e fiquei pensando, gente, como que eu vou ler isso? Como que eu vou gravar isso? Como que eu vou lá levar? A gente gosta de trazer uma palavra de alegria, né? A gente gosta de trazer uma palavra de força, de bênçãos, né? Mas você acredita que é esta palavra aqui que traz o temor de Deus para que você venha ser obediente, né? Venha ser obediente, principalmente quando você lê mais a fundo a palavra de Deus, você vê que todas essas maldições se cumpriram ao longo dos anos na vida do povo de Deus. Vamos voltar lá no livro de 2 Reis, né? Nós lemos ontem 2 Reis, a causa da maldição, né? O rei Jorão, filho de Acabe, foi levantado a rei em Samaria e fez o que era mal aos olhos do Senhor, aderiu aos pecados de Jeroboão, né? E fez todo Israel pecar, ou seja, a causa da maldição, porque a maldição sem causa não se cumpre. E lá no capítulo 6, a partir do versículo 24, né, que a gente leu também, houve grande fome em Samaria, porque a cercaram, né? A cercaram até que se vendeu uma cabeça de jumento, imagina, gente, cabeça de animal imundo para o povo de Deus, o jumento. Foi vendido uma cabeça de jumento por 80 peças de prata. E por 5 peças de prata se comprava esterco de pombas para comer, né? E diz, né, aqui também no versículo 27, que o rei, esse rei que cometeu essa maldade em Israel, né, que cometeu abominações contra Deus, fez o que era mal aos olhos do Senhor, esse rei estava passando e uma mulher lhe bradou e disse assim: acode-me, ó rei meu senhor. Veja bem, uma mulher pediu socorro ao rei. E o rei disse: se o Senhor não te socorre, como eu te socorrerei? Né? Da eira ou do lagar? E o rei disse-lhe mais o rei: o que tens? Como quem diz assim, o que aconteceu? E essa mulher chegou para o rei e disse assim, provavelmente ela estava trazendo uma outra mulher, né, na presença do rei, e disse assim: esta mulher me disse, me dá cá o teu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu filho. Olha a maldição que se cumpriu aqui. E disse mais a mulher: cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Ou seja, ela chegou para o rei e falou assim: olha, eu cozinhei o meu filho e comi o meu próprio filho, junto com essa mulher aqui. Mas por quê? Porque ela tinha me prometido que no dia seguinte nós iríamos comer o filho dela. Olha a maldição aqui. Essa passagem está em 2 Reis, capítulo 6, versículo 29. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu no outro dia: dá cá o teu filho para que o comamos, ela escondeu o seu filho. E sucedeu que o rei, ouvindo essas palavras, rasgou as suas vestes e ia passando pelo muro, e o povo viu que o rei trazia pano de saco por dentro, sobre a sua carne. E aí olha só a reação do rei, ele disse assim: assim me faça Deus e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, ainda hoje estiver sobre ele. Ou seja, ele não reconheceu os próprios pecados. E não é isso que o povo faz. Quando a maldição vem, quando a coisa ruim acontece, as pessoas não assumem os seus próprios erros. Elas não dizem assim: isso de ruim que está acontecendo comigo é porque é consequência dos meus erros, é consequência das minhas desobediências, é consequência das minhas más escolhas.
Deus colocou a lei diante de mim. Deus colocou a bênção e a maldição. Deus me mostrou, se eu obedecesse, eu ia ser abençoado. Se eu desobedecesse, eu iria acarretar maldição sobre a minha vida. Mas você já reparou que as pessoas não assumem as consequências dos seus erros? Elas jogam a culpa em Deus, elas jogam a culpa em outra pessoa, elas jogam a culpa no pastor, elas jogam a culpa na igreja, elas jogam a culpa em alguém. Mas elas não assumem a consequência dos seus erros. E aqui, nesse caso, o rei jogou a culpa no profeta. Ele achou que o profeta tinha que resolver o problema da nação. Ou seja, ele era o rei. Uma pessoa do povo estava pedindo uma solução para o rei, e que ele, como rei, teria que trazer uma solução. Mas ele achou mais fácil jogar a culpa no profeta. E não é isso que acontece hoje? Claro que é mais fácil você desobedecer a Deus, estar sendo vítima da maldição e jogar a culpa em outra pessoa, do que você tentar se converter e se consertar e se corrigir dos seus próprios erros. Então aqui vai terminar a meditação de hoje. Pense, porque nós meditamos 6 dias em Deuteronômio capítulo 28, mas nós poderíamos ter várias passagens da Bíblia aonde nós iríamos buscar as consequências da desobediência do povo de Deus e por que o povo foi amaldiçoado nas gerações seguintes. Quantos reis cometeram o que era errado? Quantos reis cometeram a abominação? Quantos reis idolatraram outros deuses? Quantos reis transgrediram totalmente a lei que Deus tinha dado para que o povo obedecesse, e quando a maldição veio, o que eles faziam? Mandavam matar os profetas de Deus, porque eles achavam que o profeta era o representante de Deus na terra. Então, já que Deus não tirava eles daquele problema, o que eles faziam? Matavam o profeta de Deus, como se o profeta fosse culpado de eles estarem colhendo a maldição por conta da sua desobediência. Muito forte, né? Então aqui nós terminamos. Nessa passagem aqui de 2 Reis, o profeta Eliseu, ele não foi morto. Por quê? Porque ele era justo diante de Deus. Deus guardou a vida de Eliseu. No versículo 32 diz assim: estava então Eliseu assentado em sua casa, e também os anciãos estavam assentados com ele, os anciãos de Israel, né? E enviou o rei um homem adiante de si, mas antes que o mensageiro chegasse a ele, disse ele aos anciãos: vistes como o filho do homicida mandou tirar-me a cabeça? Ou seja, homicida é assassino, né? Eliseu falou assim: viu como o filho do assassino mandou me tirar a cabeça? Ou seja, o pai dele já tinha assassinado muitos profetas, e ele achou que ele ia também assassinar Eliseu. Gente, é muito forte. Vamos parar por aqui essa meditação. Já estamos com 18 minutos, estamos encerrando hoje essa passagem de Deuteronômio. A partir de amanhã nós vamos estar estudando outro livro, vamos estar estudando outra passagem. Deixa eu achar que eu coloquei aqui o propósito. Aonde eu coloquei o propósito? Amanhã a nossa leitura vai ser no livro de Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo de 6 a 14. E se você quiser, né, já adiantar essa leitura, Gálatas 3, versículo 6 a 14, amanhã já traga a sua Bíblia, porque nós vamos estar aqui com mais uma meditação da Palavra de Deus. Então, tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo.